Bom, então, voltando aqui a nosso estudo sobre a emancipação, vamos falar um pouquinho de cada um dos incisos do artigo 5º parágrafo único. E o primeiro, que eu posso dizer que é a emancipação que ocorre mais frequentemente, é a emancipação voluntária. Aliás, quando a gente fala em emancipação, geralmente é essa que a gente lembra, que é o pai e a mãe concedendo ao filho que tem ali 16 anos completos. Percebam que essa exigência de ter 16 anos está no inciso 1º. Então, é pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, se o menor tiver 16 anos completos. A exigência está no inciso. Bom, percebam que eu posso fazer então por escritura pública. Mas também, como falamos que estamos numa família democratizada, pai e mãe têm esse poder de emancipar o filho. E nenhum deles tem um poder maior do que o outro. Então, ambos devem concordar na concessão. Então, em regra, eu vou ter os pais concedendo a emancipação voluntária em favor do filho. Mas, mais uma vez, eu vou frisar bem que estamos tratando de menor de 18 anos, ou seja, criança e adolescente. Portanto, a diretriz aqui, o que deve ser determinante para emancipar ou não emancipar, é o princípio do melhor interesse. Nós já temos o enunciado 530 das Jornadas de Direito Civil. Vocês sabem o que são as Jornadas de Direito Civil? As jornadas, elas não são... elas têm uns enunciados, parece uma súmula. Só que a gente não pode confundir as Jornadas de Direito Civil com súmulas jurisprudenciais, né? com jurisprudência de tribunal. Os enunciados saem de reuniões que acontecem com doutrinadores de direito civil, pessoas que são reconhecidamente ali, experientes, estudiosos de direito civil, que pertencem a diversas atividades ali, pode ser defensor público, juiz, ministério público, advogado, professor, enfim, que se reúnem periodicamente para discutir temas polêmicos. Aliás, qualquer pessoa pode mandar proposta de enunciado quando se abre o edital, inclusive qualquer pessoa, nós inclusos. Então, às vezes a gente sabe de algum tema polêmico, a gente pode mandar uma proposta de enunciado. É feita uma triagem antes e depois é colocado para uma votação. E aí, se for votado pela maioria dos participantes dessa reunião, com concordância, ele vira um enunciado ali das jornadas de direito civil. Eu falo porque é importante a gente saber que não tem uma força normativa, não tem uma força de jurisprudência, mas é uma indicação de doutrina, né? Eu acho que é mais fácil a gente pensar assim, doutrina no sentido de pessoas que estudam direito civil e que vão formulando essas conclusões, né? Enfim. E esse enunciado 530 das Jornadas de Direito Civil já vai nos dizer que a emancipação não elide a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o fato de a criança ou o adolescente, na verdade eu vou até ser mais específica aqui, o adolescente, eu não vou conseguir emancipar a criança, né? Menor de 12 anos, não tem como emancipar menor de 12 anos. Mas o adolescente que é emancipado, e olha só como é importante que a gente falou agora há pouco, né? Ele se torna, de acordo com a lei civil, plenamente capaz. Mas ele não deixa de ser adolescente nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, várias disposições, e principalmente a proteção especial que é dada ao adolescente, permanece ao adolescente emancipado. Por isso que a gente fala, na verdade não antecipa a maioridade. Se eu antecipasse a maioridade, eu também afastaria o ECA. Né? Porque eu dizia, não, ele já tem 18 anos. Né? Como se ele já tivesse 18 anos. E não é isso que acontece. Bom, portanto, eu vou ter que olhar ainda o ECA, vou ter que olhar ainda a Constituição Federal, a Convenção, as normas em geral de proteção da criança e do adolescente. Bom,
Essa concessão feita pelos pais, então já vimos que ambos devem concordar. Eu falo ambos, mas vamos lembrar, ou vocês vão estudar um pouco mais a fundo isso com a Elisa, que pode não ser ambos, pode ser vários. Hoje a gente já tem uma tese aceita no STF da multiparentalidade. Então, se eu tiver mais de um pai ou mais de uma mãe exercendo o poder familiar, todos devem concordar com a concessão. Qual é o critério? Exercer o poder familiar. Fica fácil a gente entender, sabe por quê? É quem exerce o poder familiar, que está cuidando ali do adolescente, que sabe que ele já tem capacidade para poder praticar sozinho os atos da vida civil. Então, é requisito para a concessão da emancipação que quem a conceda esteja no pleno exercício do poder familiar, nessa hipótese da emancipação voluntária. A tutela a gente fala daqui a pouquinho. Então, a emancipação voluntária ela é concedida pelos pais, e aí a gente pode fazer um acréscimo aí, os pais que estejam em pleno exercício do poder familiar. Ah, mas o pai não estava tratando muito bem do adolescente, sabe? E aí, digamos que ele está sofrendo uma ação de destituição de poder familiar, ou ele está suspenso do poder familiar por alguma ação judicial. Aí já pensou se ele pudesse emancipar? Que ele faz fácil, né? Emancipa o filho, aí extingue o poder familiar e perde a objetação. Ah, maravilha, né? Não pode. Se existe suspensão ou se existe extinção do poder familiar, esse pai ou essa mãe não vai poder conceder emancipação ao filho. Diga. Para um menor de idade, aliás, menor de idade não, né? Tudo bem, vamos lá. 18 Menor, anos, tomar posse no concurso público é necessário a emancipação. E então, falaremos disso, eu vou guardar um minutinho só a sua pergunta, que a gente vai falar do inciso daqui a pouco do emprego público e eu explico um pouquinho melhor a respeito disso. Além disso, eu gostaria de perguntar também, por exemplo, para fins de executar algumas atividades da vida civil, por exemplo, tirar habilitação, é possível a emancipação para esse... Se atinge isso, né? Vamos lá. Essa pergunta é interessantíssima, que a gente vai falar então da extensão da emancipação, dos efeitos da emancipação. Porque a gente fala aqui numa forma muito simples, pela leitura do Código Civil, simplesmente assim, alcance da capacidade plena, né? Mas qual a extensão disso, né? E aí a gente tem algumas particularidades. Primeiro, tem muita gente que acha que é possível emancipar para tirar carteira de habilitação. Sinto muito informar, mas não é. Não dá, né? Adolescentes, né? Sinto muito, mas não dá. Por quê? A habilitação, estar habilitado, né, para dirigir um veículo automotor, tem requisitos próprios lá no Código de Trânsito. E o requisito, curiosamente, que está lá no Código de Trânsito... Oi? Você sabe, não é nem isso. É outra coisa que é mais... mas chega nessa conclusão, que sabe o que é? É ser penalmente imputável. Ser penalmente imputável. A emancipação tem efeitos civis, não para o direito penal. Então, a gente não vai ter nenhum efeito em termos de imputabilidade penal. Portanto, não é possível emancipar para tirar a habilitação. A habilitação tem requisitos próprios do Código de Trânsito. Oi? Tem jeitinho. Não tem jeitinho. Vai ter muitos adolescentes choram. Assim, não. Enfim, e aí você falou disso e o que mais? Foi esse exemplo, mas eu vou te falar uma outra coisa. Até com relação aos pais, a gente tem sido mais crítico com relação ao efeito da emancipação, porque nós vimos que o 1635 fala que a emancipação extingue o poder familiar, né? Tanto a emancipação quanto a maioridade. Só que, se a gente pensar assim, poderia... E sempre tem gente que consegue desvirtuar a aplicação, né? Desvirtuar a lei para poder aplicar em favor de si mesmo, né? Assim, enfim... A gente poderia imaginar um pai ou uma mãe que emancipa um filho para não ter que se responsabilizar mais por ele, não ter que pagar alimentos.
Então, a gente já tem assim, indicativos de jurisprudência no STJ falando que a emancipação não vai servir, a emancipação voluntária, sobretudo, que é aquela concedida pelos pais, não pode aproveitar os pais. Assim, se eu tiver, por exemplo, um menor de 18 anos, emancipado, que vai lá e bate o carro, né? Já se tem admitido na jurisprudência do STJ que, embora ele seja emancipado e tecnicamente, então, plenamente capaz, ainda assim eu posso responsabilizar os pais juntos, porque ele foi emancipado, então, por um ato dos pais, né? No caso da emancipação voluntária. Então, vai perdurar ainda um pouquinho essa responsabilidade dos pais. E também com relação a alimentos, né? Então, o pai não adianta falar assim, vou emancipar daqui a pouco. E acontece, sabe por quê? Já tem até norma do CNJ que permite que se faça divórcio extrajudicial, aquele divórcio em cartório, se o filho, né, se tiver filho interessado, emancipado. Embora ele seja menor de 18 anos, se ele for emancipado, pode ser feito o divórcio extrajudicial. Aí imaginem, né, que fácil, né? Você vai lá, emancipa, faz o divórcio extrajudicial, já sai no lucro porque não tem que entrar com a ação judicial, e aí vai lá e ainda fala assim, não vai ter mais pagamento de alimentos para o filho, porque agora extinguiu o poder familiar. Então também o STJ tem entendido que nesse caso não vai cessar a obrigação de alimentos. Primeiro porque a obrigação de alimentos não tem como fundamento só o poder familiar, então mesmo outros parentes podem pedir alimentos porque não é exclusividade do poder familiar. E o parentesco permanece, então de qualquer forma não teria efeito mesmo essa questão da extinção dos alimentos. Perfeito? Então, só para resumir a questão dos efeitos, eu fiz um parênteses aqui para falar dos efeitos da emancipação. E os efeitos, em regra, de acordo com o texto do Código Civil, o alcance da capacidade plena antes da idade legal, que é a maioridade dos 18 anos. Esse é o principal efeito. Por consequência, a gente tem outros efeitos, como a extinção do poder familiar e efeitos civis. Então, por exemplo, eu não vou precisar mais do suprimento da incapacidade, eu não vou precisar mais de um assistente para assinar junto com esse adolescente. Para outras áreas como penal, para habilitação, para direito eleitoral, enfim, para outras coisas, eu não vou ter o efeito da emancipação. A emancipação é para efeitos civis. Perfeito? E com essas ressalvas de que na emancipação voluntária, aquela concedida pelos pais, o pai e a mãe não podem se beneficiar simplesmente da emancipação. Então a gente já tem jurisprudência bem consistente até do STJ, no sentido de que permanece a responsabilidade tanto perante terceiros, que seria o caso de atos ilícitos, né? Por exemplo, bater um carro, enfim, quanto com relação ao próprio adolescente, de se manter, por exemplo, o dever de prestar alimentos. Deu para entender? Deu para pegar? O MP deve ter vista dos processos relacionados ao emancipado? Com relação ao emancipado, se ele já foi emancipado, não, porque ele já em geral não, porque ele já é capaz, né? Porque eu acho que, se não me falha a memória, o dever institucional do MP é a defesa dos incapazes, né? Mas ele continua aí sob a guarda do época, né? Então, mas isso aqui é curioso, mas a gente também vai diferenciar o que é incapacidade, porque a questão a incapacidade, ela denota uma vulnerabilidade, porque a gente mostra que a pessoa não está totalmente capacitada ali para poder atuar sozinha nos atos da vida civil. Mas o fato dela ser plenamente capaz não significa que ela não seja vulnerável. E a gente pode ver isso num outro caso, que fica bem evidente. Idoso. Idoso é plenamente capaz, mas ele é vulnerável, né, de acordo, tanto que tem o Estatuto do Idoso. Então, eu entendo que a situação do emancipado vai ser essa também. Ele é plenamente capaz, mas ele continua sendo vulnerável, por isso vão ser aplicadas as disposições do ECA. Né, enfim, mas não todas, não tudo devido à incapacidade. É como se a incapacidade fosse algo mais grave de vulnerabilidade, né? E aí, no caso dele, ele não tem mais essa, mas continua tendo por outros motivos. Perfeito? Deu para relacionar, né?
Eu sempre falo da questão do idoso, que eu acho que com o idoso a gente é bem tranquilo de entender que o idoso, vocês podem perceber, né? A nossa capacidade, ela é adquirida gradualmente, então a gente tem momentos em que somos considerados absolutamente incapazes e relativamente incapazes, que são datas praticamente, né? A gente fala idade, é critério matemático, né? Cronológico. Só que a capacidade, ela tem um momento para surgir, mas ela não tem um momento para acabar. E é muito importante também a gente saber disso, porque às vezes as pessoas se esquecem um pouco disso e tratam a pessoa idosa como se ela fosse incapaz. Né? Às vezes até a lei dá uns escorregões e faz isso, né? De tratar a pessoa idosa como se ela fosse incapaz, automaticamente, simplesmente porque chegou numa determinada idade. Né? Enfim, então é interessante a gente perceber isso. A capacidade tem uma data para começar, mas ela não tem uma data para terminar. As outras situações que incidem sobre a capacidade da pessoa adulta não tem mais a ver com a idade. Né? Vai ter a ver com outras circunstâncias, mas não mais com a idade. Bom, voltando então aqui para o artigo 5º, tá respondido? Beleza. E não esqueça de me perguntar de novo a questão do que você tinha falado do concurso público, né? Bom, o artigo 9º vai falar da necessidade de registro público da emancipação. Então, na prática, o que acontece? O pai e a mãe vão lá no cartório, fazem escritura pública de emancipação e depois essa escritura pública precisa ser levada no registro civil de pessoas naturais, onde ela vai ser registrada. Bom, eu pergunto para vocês, né? Coloquei a participação do adolescente em interrogação. Onde está previsto aí que o adolescente tem que participar? Lugar nenhum, né? Ou seja, pela lei civil ele não precisa nem saber que ele foi emancipado, né? Um dia ele descobre que ele foi emancipado, pai e a mãe vão lá, fazem a escritura, depois registram e tá tudo certo, ele não precisa saber, não é do interesse dele mesmo, para que ele vai saber se ele é plenamente capaz ou não, né? Já pensou? Bom, a gente percebe, quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu acabei tendo a curiosidade de ligar para cartórios de notas e perguntar sobre escritura pública, e eu descobri que eles geralmente pedem a presença do adolescente. Só que isso não está escrito em lugar nenhum. Por quê? Gente, é uma questão até de razoabilidade, né? Como é que eu vou interferir no estado individual de uma pessoa sem assegurar que ela tome conhecimento, né? Enfim, então, isso assim, na prática, eu posso dizer, mas como eu não tive, foi uma curiosidade, não foi uma pesquisa científica com rigor técnico de ver quais foram os cartórios, foi só uma questão assim, eu estava escrevendo, eu falei, como é que será que eles fazem? Eu comecei a ligar, comecei a ligar, peguei lá, comecei a ligar e cheguei a essa conclusão. Então pode ser que algum não exija, né, essa presença, ou consiga fazer sem a presença, porque eu não consegui achar uma norma expressa, assim, que fala só tem que estar junto. Exceto o que nós já vimos do artigo 12 da Convenção. Se é algo que diz respeito ao próprio adolescente, ele deve participar. E até o artigo 12 dizia, né, tanto processo judicial quanto administrativo, enfim, e a gente pode ampliar para os aspectos da vida da pessoa, sobretudo quando se trata de algo tão existencial quanto é o estado individual da pessoa. Eu fundamentei isso, inclusive, na minha dissertação, de que, embora não esteja escrito ali expressamente, a gente vai ter que garantir a participação desse adolescente com fundamento no artigo 12 da Convenção. Então, ele vai ter que participar da escritura. Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a pesquisar, eu vi que, olha, desde Pontes de Miranda, Carvalho Santos, isso assim, coisa da década de 50, 60, com o código antigo, eles já discutiam isso, porque é uma questão de razoabilidade mesmo, né? E o Carvalho Santos, inclusive, ele falava o seguinte, olha, o adolescente, ele vai participar nesse momento aqui da apresentação da escritura pública no registro civil, porque aí é ele que tem que fazer, é ele que tem que figurar como apresentante. Então, que eu trouxe o artigo 91 da Lei de Registros Públicos, que então temos isso até hoje,
que é a necessidade de o apresentante ser uma pessoa interessada em assinar essa apresentação da escritura pública no cartório de registro civil. Mas também nós não temos nada que diga que o apresentante tem que ser necessariamente o adolescente. Então, pelo contrário, assim, eu consultei a lei de registro público comentada de alguns autores e muitos até falavam que podia ser qualquer interessado, que podia ser o interessado na emancipação, que pode ser o pai e a mãe, ou o pai ou a mãe, enfim. Então, é mais seguro para a gente fundamentar no artigo 12 da Convenção, e que é, como a gente viu, uma norma, né, que tem plena eficácia aí no nosso ordenamento, que tem inclusive eficácia supralegal. Então, que está até acima do Código Civil, que está até acima da Lei de Registros Públicos. Perfeito? Bom, e se os pais não concordam? Aí é um problema. O artigo 1631, como se garantiu a igualdade no exercício do poder familiar entre pai, mãe, pais, mães, né? Enfim, a gente não tem mais que falar, não é necessariamente num relacionamento heterossexual. Então, quem quer que exerça o poder familiar precisa, então, concordar na concessão. E o artigo 1631 vai dizer que, no caso de divergência, quanto ao exercício do poder familiar, é assegurado a qualquer deles, né, de pai, mãe, enfim, recorrer ao juiz para a solução do desacordo. Bom, foi a solução que o Código Civil encontrou para desempatar, porque antigamente, pelo Código Civil antigo, em geral, quem tinha o voto de Minerva era o marido, né, era um homem, que aliás era o marido também, né, era pai e marido, porque a família era a família do casamento, exatamente, heterossexual e do casamento, enfim. Então, com relação a isso, como isso mudou, a gente precisou colocar um voto de Minerva para alguém e acabou sendo então o juiz. Eu acredito que não tem impedimento nenhum para que se faça esse pedido, seria talvez um suprimento de consentimento, porque a ninguém é lícito, seria até um abuso de direito se você se nega simplesmente a concessão da emancipação, porque sim. Né? Então, na verdade, a gente falou que o critério para emancipação ainda é o princípio do melhor interesse. E isso ainda está sujeito à análise externa. Assim, lógico que os primeiros a atender devem ser pai e mãe, mas se eles desatenderem, eu preciso do juiz para avaliar e dizer quem é que está, né, qual é a posição que melhor cumpre ali o princípio do melhor interesse da criança. O problema é prático, é a gente conseguir fazer uma ação dessa de suprimento de consentimento, sendo que a emancipação voluntária exige a idade mínima de 16 anos. Ou seja, eu só tenho entre 16 e 18 anos para essa emancipação produzir efeitos, porque acima dos 18 já é maior mesmo, já é plenamente capaz. Então, de um processo tramitar em 2 anos para eu conseguir fazer tudo e ter esse suprimento de consentimento, pode ser que o adolescente até acabe atingindo a maioridade no meio do caminho. Mas, enfim, é uma questão prática, impedimento não há, e torçamos para que a gente tenha, assim, comarcas muito mais rápidas, varas muito mais céleres, né, que consigam solucionar isso mais rapidamente. Perfeito? Alguma dúvida com relação à emancipação voluntária? Se for da emancipação voluntária adolescente, o casamento não vai precisar ter uma anuência dos pais, se ambos forem emancipados. Se ambos forem porque aí eles já vão ter plena capacidade civil. Então lá é a capacidade, não é a idade. A gente vai entrar, eu vou falar do casamento daqui a pouquinho, a gente já vê os artigos específicos sobre isso, né? Porque a gente vai ver a questão da idade núbil. Mas em princípio eles já passam a ser plenamente capazes. Né? Exatamente. Exatamente. Bom, essa próxima hipótese de emancipação é a emancipação judicial, que é feita, ainda estamos no inciso 1º do artigo 5º parágrafo único, mas é aquela que é feita por sentença do juiz. E aí essa emancipação judicial, como a gente pode perceber do inciso, ela é feita no caso de tutela.
Então, se houver tutela, se o adolescente não estiver, então, sob o poder familiar, mas sim estiver sob tutela, aí eu vou precisar de um processo judicial. E esse processo pode ser promovido pelo próprio adolescente, segundo a doutrina admite plenamente, até porque ele é o maior interessado nisso. Já vi também doutrina defendendo que o próprio Ministério Público tem também legitimidade ativa para isso. Eu tenho as minhas dúvidas, porque eu acho que eu acho que poderia ser a iniciativa do próprio adolescente, afinal de contas é o estado individual dele mesmo, né? Então, se a gente já está presumindo que ele é capaz plenamente para ser emancipado, por que ele, né, não poderia exercer pessoalmente o direito de ir lá e entrar com ação judicial em nome dele mesmo? Bom, ouvido o tutor. Então, aqui eu vou ter a oitiva do tutor, mas veja uma diferença. O pai e a mãe concedem, não precisa nem passar pela via judicial. Quando eu tenho tutela, eu necessariamente preciso de processo judicial. E aí eu vou ouvir o tutor para ver se ele concorda, se ele não concorda. Também a opinião dele não é determinante, mas vai se avaliar ali a conveniência ou não dessa emancipação judicial para o adolescente. De qualquer modo, também preciso, então, porque compõe mais uma hipótese do inciso 1, o inciso 1 vai constar essas duas possibilidades, né? Preciso, então, que o menor também tenha 16 anos completos, seja menor adolescente com no mínimo 16 anos, entre 16 e 18 anos. Perfeito? Bom, e então, emancipação pelo casamento. Pode perceber que o Código Civil, ele vai falar então que o casamento emancipa. E até a razão também é um pouco lógica, né? Se a pessoa pode constituir família por meio do casamento, presume-se que ela também vai ter ali uma independência para se cuidar dos próprios interesses. Imagina se o adolescente fosse casado, mas ainda estivesse sob poder familiar, né? Ia ser uma situação um pouco esquisita. Então é possível que ele seja emancipado pelo casamento. E eu acho que o 1520 e 1517 vão resolver aí algumas questões. O 1517 vai falar da idade núbil, né, que é a idade com que se pode casar. O homem e a mulher com 16 anos podem casar, exigindo-se autorização de ambos os pais ou de seus representantes, enquanto não atingida a maioridade civil. Aí também, se houver divergência entre os pais, aplica-se o 1631 e pode-se suprir judicialmente esse consentimento. E o artigo 1520 é uma novidade de uma lei de 2019, porque antes permitia-se o casamento de menor de 16 anos. Então, o menor de 16 anos, e eram hipóteses meio esquisitas. Primeiro era a questão de evitar a punição, né, da questão de estupro, né? Do código, exatamente. Previa, né? Eu acho que agora já nem tem mais, já mudou, exatamente. Já mudou, então essa hipótese já caía. Exatamente, casamento extinguia a punibilidade. Exato. Imagina, a pessoa era só violentada 2 vezes, né? Enfim, né? 2 vezes, pela violência sexual e depois pela obrigação de casar para livrar o sujeito da punição penal. Exatamente. Bom, mas fato é que essa hipótese já caiu há muito tempo por conta da alteração do Código Penal. Mas havia uma outra previsão no 1517 que era por conta de gravidez. Então, se a adolescente engravidou, mesmo não tendo 16 anos, ela poderia casar. A novidade dessa lei 13.811 de 2019 foi justamente retirar essa possibilidade. Então, agora mesmo se ela engravidou com 14, 13 anos, ainda assim ela não atingiu a idade núbil, ela não vai poder casar, né? Enfim, então é importante essa alteração pelo seguinte: embora no caso do casamento não esteja expresso lá no artigo 5º que é só o relativamente incapaz com 16 anos que pode ser emancipado, pela interpretação que a gente tem agora
tendo em vista que só acima de 16 anos se pode casar, é como se a gente tivesse também uma limitação, um mínimo etário para essa hipótese também. Eu vou ler o artigo 5º, inciso 2, junto com 1520 do Código Civil. Não pode casar com menos de 16 anos, logo só pode ser emancipado entre os 16 e 18 pelo casamento. Perfeito? Bom, e aí a gente vê, conclui que a idade núbil é aos 16 anos. Bom, essa hipótese também tem a possibilidade de haver o suprimento do consentimento paterno ou materno, ou daquele que exerce o poder familiar, que está também em pleno exercício do poder familiar e se nega a concessão da autorização, porque nesse caso eu vou ter o casamento emancipando. Então, o adolescente é incapaz, ele se casa e se torna capaz, certo? Então, nesse caso aqui, se houver divergência entre os pais, também vai se aplicar o 1631. E aí a gente vai poder ter uma diretriz aí por meio do juiz. Mais uma vez eu falo, vai ter que ser investigado o princípio do melhor interesse, ver se esse adolescente vai ter ou não maturidade para encarar esse relacionamento, por que ele quer casar, se é ele mesmo que quer casar, enfim. Né, vai ter que verificar, entrar nessa seara. Enfim, alguma dúvida? Bom, emancipação por economia própria, esse inciso é o que mais pode dar aí alguma discussão. Eu já pulei direto para o 5, vejam que foi proposital. Pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que em função deles o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Então vejam que mais uma vez eu tenho um inciso, agora falando expressamente da idade mínima de 16 anos para essa hipótese de emancipação. Só que essa emancipação é que ela concentra várias situações e talvez por isso fique um pouco confuso. A gente muitas vezes não consegue vislumbrar muito bem o que é essa situação. Bom, primeiro eu tenho estabelecimento civil ou comercial. Logo, uma coisa é diferente da outra. O estabelecimento civil, muitas vezes as pessoas confundem e acham que estabelecimento civil vinha de sociedade civil ou que é o estabelecimento comercial irregular, enfim. Vendo um pouquinho mais historicamente para poder entender a emancipação, o que eu pude concluir? Estabelecimento civil é mais simples do que a gente imagina. Estabelecimento civil é estabelecer-se civilmente, vem de ter estabilidade, ou seja, até extraindo um pouco ali do que era no direito romano para ajudar a gente a entender o que é esse estabelecimento civil, é o adolescente que vai morar sozinho. É isso. Muito mais simples do que a gente imagina. No direito romano, o pai tinha a pátria potestas. A pátria potestas ela era tão ampla que era quase mesmo como um poder de propriedade sobre o filho. O direito romano teve muitas fases, né? Momentos em que esse poder era mais amplo, depois foi se restringindo um pouquinho mais. Mas fato é que em algumas situações o pai permitia que o filho, pater familias, permitia que o filho fosse morar sozinho, fosse ter uma vida independente. E aí se considerava que nesse caso o filho se tornou independente do pai. O poder familiar, que não era poder familiar, né, a pátria potestas no direito romano, ela não tinha tempo para acabar, não acabava aos 18 anos, ela era eterna, era enquanto o pai vivesse. Então era super útil, né, você pensar que foi morar sozinho, então, né, se tornou independente do pai. Bom, então essa é o primeiro conceito aí que às vezes é tão difícil de se investigar, de se descobrir, né, pelo menos eu fiz uma pesquisa assim, os manuais geralmente não falam muito disso. Estabelecimento civil é só isso, estabelecer-se civilmente, independentemente do pai ou da mãe, e morar sozinho. E aí fala em estabelecimento civil ou comercial. Aí o estabelecimento comercial também é um pouquinho problemático, porque assim, segundo o Código Civil, só pode exercer atividade de empresário quem estiver em pleno gozo da capacidade civil.
Então, se ele não tem capacidade civil, como é que ele pode exercer atividade, ter estabelecimento comercial, né? Enfim, então uma coisa prejudica a outra. O 974 vai falar do incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, pode continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, quando é uma capacidade de pessoa maior de idade, né, mas superveniente, ou por seus pais ou pelo autor de herança. Só que olha só, no caso do artigo, precisará de autorização judicial e tem uma parte aqui que a autorização pode ser revogada pelo juiz. Ora, a emancipação não pode ser revogada, então não dá pra gente dizer que isso daqui gera emancipação, porque a emancipação não poderia, o juiz não poderia voltar atrás, se ele, né, não é um caso de emancipação judicial. Então o que a gente vê na doutrina, e quem trabalha um pouquinho mais isso é a doutrina mesmo do direito empresarial, é o pessoal dizer que o estabelecimento comercial, na verdade, vai ser aquele exercício da atividade de empresa, mas de fato, não a empresa irregular, não a empresa regularizada, formal, direitinho, obedecendo o artigo 1142. Foi a solução que se deu para dar alguma aplicação para esse estabelecimento comercial. Mas, enfim, se a gente entender que não seria possível esse exercício, que essa empresa irregular, na verdade, não é empresa, então sequer seria possível manter esse inciso. Esse inciso seria, essa parte desse inciso seria letra morta. A outra hipótese é a existência de relação de emprego. Aí fica mais fácil, né, que a relação de trabalho que se qualifica como emprego. Né? Não é qualquer relação de trabalho, é o emprego. E aí vejam, a gente está falando de 3 situações, que é o estabelecimento civil, morar sozinho, estabelecimento comercial, exercer alguma atividade empresária, ou pela existência de relação de emprego, mas desde que em função deles, ou do estabelecimento civil, do comercial, pela existência de relação de emprego, o menor com 16 anos completos tem economia própria, ou seja, consiga se manter financeiramente, sozinho. Então, que ele tenha condições de se manter financeiramente. Bom, isso eu poderia dizer que vocês viram que o casamento gera emancipação, mas a união estável não, né? A gente não falou nada de união estável, a gente leu já o artigo 5º, lá, parágrafo único, não falava nada de união estável. O que eu posso vislumbrar como uma possibilidade seria talvez entender estabelecimento, a manutenção de uma união estável como um estabelecimento civil. Se a pessoa for morar sozinha, com o seu companheiro e tiver ali uma independência com relação ao seu pai e à sua mãe, poderia ser entendido ali como um estabelecimento civil. Pelo menos é a saída que eu consegui encontrar para enquadrar a união estável dentro da emancipação, nos casos em que for interessante, óbvio, né, para o adolescente ou para a adolescente. Tem um caso que eu queria compartilhar com vocês, vocês devem ter visto na época, acho que foi em 2018, não é muito antigo não, teve uma repercussão midiática muito grande, que foi uma adolescente emancipada foi um juiz da comarca, não me lembro qual comarca, mas do Tribunal de Justiça da Bahia, que emancipou uma menina que tinha acho que 16, 17 anos e ela estava em situação de vulnerabilidade social, inclusive pela sentença, o único acesso que eu tive foi a sentença, não tive acesso aos autos completos, mas pelo relatório da sentença consta que ela muito cedo foi morar sozinha na rua, aos 13 anos de idade foi colocada para fora de casa, né? Não só ela, mas todos os irmãos, né? Tanto que ela até tentou ajudar um pouco os irmãos. Muito cedo ela foi morar nas margens de uma rodovia, né? E as pessoas vizinhas que iam lá e ajudavam, né, esporadicamente. Ela acabou iniciando uma união estável, inclusive, muito cedo. Engravidou muito cedo. O primeiro filho dela faleceu. Aí ela foi lá e engravidou de novo, né? Teve um outro filho. Enfim, imagina a história de uma pessoa, né, uma extrema vulnerabilidade social e o Estado, né, nem viu, né? Nem viu. Em um dado momento, essa moça foi atendida por um órgão lá de assistência social que inscreveu ela naquele programa Minha Casa Minha Vida e ela foi sorteada. Só que ela tinha 17 anos.
pela lei civil, ela é relativamente incapaz. Então, para ela assinar, para ela praticar um ato válido, era necessário que o assistente, que ela antes da emancipação, né, que ela tivesse um assistente, que poderia ser um tutor ou poderia ser os pais, assinasse junto para ela poder conseguir a casa. Só que ela não tinha, né? E aí ela perdeu a casa. A Defensoria Pública, que entrou com uma ação de emancipação e não conseguiram enquadrar em nenhum dos casos do artigo 5º. Do artigo 5º, parágrafo único. Ela não era casada, a concessão dos pais não era viável, ela não estava sob tutela de ninguém, que também já era, né, enfim, uma menina adolescente que já não tem os pais, enfim, não tinha sido feito nenhum procedimento nem para extinção do poder familiar, né, dos pais, ou suspensão, enfim. Não era emprego público efetivo, não era colação de grau, enfim. Entenderam que não era estabelecimento civil comercial, mas mesmo assim a Defensoria Pública foi lá, entrou com a ação e o juiz concedeu a emancipação. O duro é que, assim, ela já tinha perdido aquele sorteio, né, enfim. Mas até o caso teve um apelo muito grande, porque a sentença foi bem emocionada, vocês procuram, saiu no Migalhas, Conjure, Companhia, Jornal, G1, porque foi uma sentença muito emocionada do juiz, porque foi assim, a menina em vários momentos foi negligenciada pelo Estado, e no momento em que ela teve a chance de conseguir alguma coisinha para ela, que era uma casinha para poder morar com o filho, ela tinha sido contemplada, ela tinha sido sorteada, ela perdeu essa chance por uma formalidade, né, que não é muito grave, né? E eu falo assim para vocês, eu concordo plenamente com a atuação da Defensoria Pública, inclusive quando eu fiz os meus estudos, eu até falei, olha, é um caso que a gente percebe que a emancipação veio para proteger essa menina. Ela não deixou de ser vulnerável pela idade dela, mas a capacidade civil, tendo em vista que ela já praticava os atos da vida civil, ela já foi, inclusive, independentemente de ter vontade, de ter sido espontânea ou não, ela foi obrigada, né? Mas ela já estava ali se cuidando, inclusive cuidando do filho, cuidando dos irmãos, enfim. Ela precisava daquela independência, né? Daquela capacidade plena. Então é um caso para mim que fica muito flagrante a emancipação como uma forma de proteção. Então eu concordo plenamente. Agora, uma coisa que eu fiquei pensando muito na época era justamente que, como não se fala do estabelecimento civil com frequência, se confunde muito do estabelecimento civil com estabelecimento comercial, acabaram não enquadrando nesse caso e falaram assim, no fim das contas é uma emancipação fora das hipóteses taxativas da lei. Mas na verdade nem precisava, né, gente? Bastaria enquadrar no estabelecimento civil. Aí alguém poderia falar que ela ainda vivia de benefício social, né, enfim. Aí alguém poderia falar, mas é economia própria. Gente, se ela está vivendo, ainda que se virando, né, economicamente, financeiramente, ainda que de uma forma precária, muito aquém do desejável, ela de qualquer forma está independente. Né? Enfim, então não vejo, né, eu acho que poderia ser um caso ali enquadrável no inciso 5º. Fato é que não importa bem o caminho, importa que foi o resultado mais desejável, melhor para essa adolescente. Esperamos que outras coisas, né, compensem esse problema que houve, que eu acho que foi muito grave, né? Pensar que ela perdeu o sorteio, perdeu a casa por conta disso, e por sucessivas negligências que ela sofreu, né? Negligência do Estado, negligência do pai, negligência da mãe, assim, enfim. E aí, no momento que inclusive, eu falo, estabelecimento civil comercial é fato jurídico, ele não depende de documento. Com um pouquinho de boa vontade, a Caixa Econômica poderia ter aceitado só a assinatura dela. O problema é que a gente percebe a capacidade civil muitas vezes e a emancipação sendo utilizada na defensiva para proteger relações jurídicas patrimoniais. Ou seja, eu não tenho segurança de que de repente depois esse contrato não vai ser anulado porque, olha, não tem nenhum papel dizendo que ela é plenamente capaz. Então a Caixa Econômica poderia ficar assim, nossa, de repente posso ficar no prejuízo, porque aí vai falar que ela é incapaz, enfim. A Caixa como uma instituição toda social, Exatamente, mas falta essa cultura, justamente por isso que a gente fala, os institutos de direito civil são vistos de uma forma muito patrimonial.
A gente precisa ver de uma forma mais, como a gente falou na primeira aula, né, de repersonalizar esses institutos, mostrar que na verdade tem uma função para a pessoa e não para o patrimônio também. Eu tenho um outro caso que eu analisei na época de uma decisão do TRT de Goiás, em que a adolescente, ela engravidou e ela era vendedora de uma loja, ela de fato ela estava grávida, já vivia em união estável com um rapaz, e ela foi mandada, na verdade ela pediu demissão, só que ela descobriu depois que ela estava grávida, ela já estava grávida no momento da demissão e foi lá e entrou com uma ação para pedir a reintegração. Teve uma grande discussão para saber se de fato ela já estava grávida ou não no momento da demissão, mas o que me chamou a atenção nesse caso não foi nem isso, foi que o TRT considerou que ela era emancipada, porque o que acontece? Ela a demissão dela foi considerada válida e ela fez sem assistência do pai ou da mãe. Ela foi lá e assinou sozinha. Eu nem discordo de que seja, de fato, talvez um estabelecimento civil, porque ela constituiu união estável, já estava com filha, trabalhava, tinha economia própria, enfim, né? Mas o grande problema foi que a empregadora lançou mão disso para se defender. E patrimonialmente, de novo. Não se pensou que aquilo ali, assim, a função da emancipação, nada. Você percebe que é um inciso, que ele é um truco. E ele só tem sido utilizado na prática para proteger quem tem o patrimônio, que está preocupado se houver a transferência patrimonial, se aquele contrato ou aquele, né, enfim, aquele negócio vai ser considerado válido ou não. Então, por isso que eu proponho mesmo essa releitura da gente ter... Vocês veem que nas mínimas questões o direito civil precisa passar por essa reinterpretação e que vai ser também um pouco cultural, né, da gente ver na aplicação do direito e principalmente vocês no futuro aí, um futuro muito em breve, né, como defensores públicos, vão ter oportunidade de colocar isso bem na prática. Mas vocês veem que atuação bonita da Defensoria Pública também no caso da menina do TJ da Bahia. Bom, enfim, para encerrar, vou falar para vocês rapidamente então do exercício de... dúvida? Quer falar alguma coisa? Não, se fosse, eu não sei se conseguiram recuperar o imóvel para ela. Eu acredito que não. Iria até o Então eu acabei não conseguindo ver o... Seria um novo sorteio. Sim. Eu acredito que isso ela foi reabilitada, né, assim, porque realmente o prejuízo foi... Não é assim, foi muito... E eu falo assim, por que não fez, não assina e depois, né, não, e depois usa a emancipação para se defender no seguinte sentido: eu deixei ela assinar e ela assinou para ter a casa própria dela, garantir a própria moradia, porque ela é emancipada. Imagina, o que é mais... Não, mas quando era para relação de emprego, que era também assim, olha, eu deixei porque ela demissão, né, assim, o prejuízo para mim, aí valeu, né, veja como é complicado, né, diga. No caso do inciso 5º, precisa que os pais façam alguma coisa? Não, justamente é automático, por isso que eu falei que ela é um fato jurídico. A gente fala assim, lá na divisão, na teoria dos fatos jurídicos, que está em seguida no Código Civil, a gente pode dizer que tem algumas coisas que elas independem de uma vontade expressa, direcionada. Aí a gente costuma dizer isso que isso é o fato jurídico, né? E a gente tem o negócio jurídico e a gente tem o ato jurídico. O ato jurídico é um ato humano que é praticado aí por autonomia privada, por uma certa liberdade, mas cujos efeitos são previstos pela lei. Então, por exemplo, a adoção. Eu escolho adotar ou não. Tenho plena liberdade para escolher se eu quero adotar ou não uma criança, um adolescente. Mas se eu decidir adotar, eu não posso escolher quais são os efeitos. Eu não posso falar, eu quero adotar só para relação de família, mas não quero para questão sucessória. Eu não posso. Então, é um ato jurídico. O negócio jurídico é o mais amplo em termos de liberdade, porque eu escolho tanto praticar ou não um ato quanto os efeitos dele. Por exemplo, um contrato. Um contrato eu posso negociar o que eu quiser nele. Tanto eu tenho liberdade para assinar ou não assinar o contrato, pelo menos em regra.
e eu posso escolher quais são os efeitos que vão decorrer desse contrato. Então, por isso a gente diz que ele é um negócio jurídico, né? E com relação a emancipação, por esse inciso 5º aqui, ele não tem uma participação humana, ele não tem uma participação humana direcionada, né? Assim, um ato manifesto, expresso. Então a gente pode dizer que ele é um fato jurídico, ele acontece. Acontece. É que nem a união estável, ela acontece. E aí depois a gente só reconhece. Eventual ação aqui seria inclusive uma ação declaratória, se fosse necessário de uma ação. Por exemplo, poderia ter sido feita, né, uma ação declaratória de emancipação civil, porque eu não acredito que naquele caso o juiz estivesse emancipando, se eu enquadrar aqui pelo estabelecimento civil ou comercial. O juiz só estaria declarando o que já está acontecendo no mundo dos fatos. Enfim, então, de fato, é uma coisa interessante que você notou, porque isso pode trazer muito problema. Justamente essa insegurança do inciso 5º é por isso. Eu não tenho um momento muito certo para dizer, olha, a partir daqui aconteceu o estabelecimento civil, o estabelecimento comercial. Às vezes a relação de emprego até dá para a gente pensar numa data do contrato de trabalho, mas essas relações muito... situações, né, muito continuativas, assim, a gente tem essa dificuldade um pouco maior. O casamento é fácil, a concessão dos pais é fácil, né? A concessão dos pais, posso dizer, até um ato jurídico também, né? Ele vai lá, emancipa e dali decorrem os efeitos da lei. Agora, esse estabelecimento civil comercial é um pouquinho mais dramático, né? E a gente vai ter essas outras... Tá respondido? E a gente vai ter essas duas outras hipóteses aqui, que são o emprego público efetivo. Também vocês podem ver que não é a melhor designação, talvez aí o pessoal de direito público, direito administrativo, constitucional tem uma síncope, né? O emprego público efetivo é meio esquisito, ou muito restritivo, né? Vamos falar assim, porque é só emprego público. Na verdade, a doutrina já entendeu que, na verdade, é civilista falando de administrativo, não escorregão, mas é o quê? Exercício de função pública e desde que o cargo público seja efetivo. Então, aquela pessoa que passa no concurso público. Esse inciso é mais problemático porque é difícil um concurso público que não exija para posse a idade de 18 anos. E veja, exige não a capacidade, mas a idade na data da posse. Enfim, e aí você tem aqueles princípios da observância do edital, da vinculação do edital. Então, assim, até pesquisando jurisprudência, a gente vê que às vezes uma ou outra até concede, principalmente o tribunal estadual. Mas, em geral, os tribunais federais, quando são concursos públicos federais, até porque a lei do servidor público, a lei do funcionário, o estatuto, né, do servidor público, coloca como condição a posse a idade de 18 anos. Então, na verdade, não é uma questão de capacidade. É que nem eu falar que, né, para o presidente precisa ter no mínimo 35 anos, né, para alguns cargos eu preciso ter idade mínima. Não dá para suprir essa idade, né? Fala assim, eu tenho 20, mas eu sou muito madura, posso ser presidente. Não, na verdade, você acaba tendo essa limitação de idade. Então, é muito difícil isso hoje na prática de acontecer, mas não vou dizer para vocês assim que é impossível, até porque eu já vi, sim, algumas decisões, sobretudo de tribunais estaduais, que reconheciam, que garantiam por mandado de segurança aí, o exercício de emprego público efetivo por pessoa com menos de 18 anos. O curioso só é que nesses casos a pessoa era emancipada antes pelos pais. Então os pais iam lá e emancipavam para garantir que ela conseguisse tomar posse. Ou seja, a própria emancipação, a própria posse antes, né, para ter como efeito a emancipação, ela é praticamente uma letra morta nesse caso. Quem tem essa possibilidade acaba emancipando antes. E por último, a colação de grau em curso de ensino superior, que também é uma hipótese muito remota, muito difícil, embora não impossível. A gente tem a lei de diretrizes e bases da educação, então você tem tempos mínimos para cumprir o currículo escolar. Mas em algumas hipóteses muito específicas, por exemplo, superdotados, vão pedindo alvará judicial para poder conseguir antecipando, né? E aí a gente poderia cogitar muito abstratamente essa possibilidade, mas vejam que a colação de grau
não é matrícula. Então, na verdade, não é só a pessoinha super gênio entrar no ensino superior antes dos 18 anos. É ele se formar. É se formar. Então, assim, eu procurei, sabe, alguma coisa... E vamos entender o seguinte, que emancipação, a gente hoje fala de uma relativa incapacidade dos 16 aos 18 anos, mas no Código Civil anterior, que a capacidade plena era atingida aos 21 anos, fazia sentido. Sim. Então é por isso que a gente foi reproduzindo algumas coisas, mesmo o emprego público efetivo. Se eu pensasse que a capacidade plena, a maioridade se atingisse aos 21 anos, aí eu conseguiria pensar, não, mas tem concurso público que a pessoa faz com 18, passa e aí, né, faria sentido. Mas nesse caso aqui eu acho muito remoto. Bom, pessoal, por hoje eu vou encerrar. Então a gente já viu a parte da capacidade, já terminamos a emancipação. Amanhã a gente volta para falar de direitos da personalidade. Muito obrigada aí pela atenção e até amanhã.